Nunca vou esquecer o momento em que Felipe Almeida rasgou meu uniforme no meio do salão de festas, na frente de mais de 100 convidados da alta sociedade, e gritou que eu era apenas uma faxineira que deveria agradecer por limpar o chão onde ele pisava. Meu rosto queimou de vergonha enquanto ouvia as risadas abafadas, via os olhares de pena e desprezo misturados, sentia o suor frio descer pelas minhas costas. Eu tinha 52 anos, 20 deles dedicados àquela família. 20 anos acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus lotados e chegar antes das 7. 20 anos limpando cada centímetro daquela mansão, lavando roupas caras à mão para não estragar, passando lençóis de linho importado, organizando cada canto daquele palácio de 3 andares como se fosse minha própria casa. E ali estava eu, sendo tratada como lixo pelo garoto que vi crescer, que um dia me chamou de tia Rosa com aquela voz fininha de criança, e agora nem olhava na minha cara sem demonstrar nojo. Tudo começou em 2003, quando o senhor Henrique Almeida me contratou através de uma agência de empregos. Eu tinha acabado de perder meu marido num acidente de trabalho e precisava sustentar meus 2 filhos sozinha. A entrevista foi rápida, quase formal. Ele era um homem sério, de poucas palavras, dono de uma construtora que erguia prédios comerciais por toda a cidade e em estados vizinhos. A esposa dele, Dona Beatriz, era mais fria. Olhava para mim como quem avalia um objeto antes de comprar, mas era educada dentro do que esperavam dela. Naquela época, Felipe tinha apenas 8 anos. Era um menino quieto, meio tímido, de olhos grandes e cabelos lisos, sempre muito bem penteados, que passava mais tempo com a babá do que com os pais ocupados demais, com compromissos sociais e negócios. Lembro que ele gostava quando eu fazia bolo de cenoura aos sábados, sentava na bancada alta da cozinha balançando as perninhas e me perguntava sobre meus filhos, sobre onde eu morava, sobre minha vida simples que parecia fasciná-lo de alguma forma inocente. Parecia um bom garoto, educado, com maneiras gentis que me faziam pensar que ele seria diferente dos outros ricos que eu conhecia. Os primeiros anos foram realmente tranquilos, quase agradáveis dentro do possível. Eu tinha uma rotina clara e bem definida. Segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde. Limpeza geral da casa, cuidado com roupas delicadas, organização de armários, preparação de alguns pratos básicos quando a cozinheira faltava. Aos sábados, ficava até meio-dia para dar aquele trato final na casa antes do fim de semana. Ganhava bem para os padrões da época, tinha vale-transporte, cesta básica todo mês, plano de saúde básico. O senhor Henrique sempre foi justo comigo. Nunca atrasou um único pagamento, me dava aumento todo ano acima da inflação, pagava meu 13º sempre antes do Natal. Quando minha filha precisou fazer uma cirurgia de emergência de apendicite e eu não tinha como pagar, ele me adiantou 2 meses de salário sem burocracia, sem juros, sem me fazer sentir diminuída. Eu era grata, muito grata. Trabalhava com dedicação porque aquela família, de certa forma, também cuidava da minha. Mas as coisas começaram a mudar quando Felipe entrou na adolescência. Ele foi para um colégio particular caríssimo, daqueles que custam mais por mês do que eu ganhava inteiro. Começou a andar com filhos de empresários importantes, políticos influentes, gente da elite que nunca tinha visto gente como eu, a não ser servindo. Voltava para casa falando diferente, com aquele sotaque meio americanizado, olhando diferente para tudo e todos ao redor. Aos poucos, aquele menino tímido que sentava na cozinha comigo foi sumindo, desaparecendo como se nunca tivesse existido. No lugar dele, apareceu um jovem arrogante que mal respondia bom dia, que revirava os olhos quando eu pedia licença para entrar no quarto dele. Com 15 anos, ele já me tratava como se eu fosse parte da mobília, invisível, sem importância. Quando eu limpava o quarto dele, organizava suas coisas caras espalhadas, ele nem levantava os olhos do celular de última geração. Se eu pedia licença para passar com o aspirador, ele bufava irritado e colocava os fones de ouvido, me ignorando completamente. Lembro da primeira vez que ele foi realmente grosseiro comigo, que cruzou aquela linha invisível do respeito. Eu tinha 19 anos de casa, conhecia cada canto daquela mansão melhor que a própria dona. Felipe estava com 23 anos, já cursando administração em uma universidade particular de elite, daquelas que formam CEOs e diretores. Era um sábado de manhã ensolarado e eu estava encerrando meu turno para ir embora às 8 horas da noite, tirando o pó fino da sala de estar com aquele produto especial importado que Dona Beatriz exigia.
Ele desceu a escada de mármore com um grupo de 5 amigos, todos vestidos com roupas de marca que custavam o que eu ganhava em meses, falando alto sobre festas, carros importados, viagens para Miami. Eu me afastei discretamente para o canto da sala, como sempre fazia quando tinha visita, tentando ser invisível. Continuei meu trabalho em silêncio, com movimentos cuidadosos para não incomodar. Foi quando ouvi um deles, um rapaz loiro de óculos escuros caros, perguntar casualmente quem eu era. Felipe respondeu, sem nem olhar na minha direção, com uma voz fria que me cortou. Ah, é só a faxineira. Ela trabalha aqui há 1000 anos. É praticamente invisível. Nem precisa se preocupar. Ela não existe. As palavras me acertaram como um tapa na cara, forte e inesperado. Só a faxineira. Invisível. Não existe. 19 anos naquela casa, cuidando de cada detalhe, e eu era só isso para ele. Menos que isso, na verdade. Eu era nada. Engoli o nó que se formou na minha garganta, apertei o pano de limpeza com força nas mãos trêmulas, terminei de limpar a sala rapidamente e fui para a área de serviço. Sentei num banquinho de plástico velho e deixei as lágrimas caírem em silêncio, molhando meu uniforme. Eu sabia meu lugar. Sempre soube. Nunca tive ilusões. Não esperava ser tratada como parte da família. Nunca esperei isso. Mas também não esperava ser reduzida a nada, a um objeto descartável, a algo que nem merecia reconhecimento de existência. Respirei fundo várias vezes, lavei o rosto com água gelada da torneira, sequei com papel toalha e continuei meu trabalho. Eu precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Minha filha estava na faculdade de pedagogia, meu filho ainda cursava o ensino médio e sonhava em fazer engenharia. Não podia me dar ao luxo de ser orgulhosa, de reagir, de me impor. Nos meses seguintes, percebi que aquela não tinha sido uma exceção isolada, um momento ruim. Felipe desenvolveu o hábito consciente e deliberado de me tratar com descaso crescente. Quando ele estava sozinho em casa, mal me dirigia a palavra, passava por mim como se eu fosse ar. Quando tinha visitas, amigos da faculdade ou namoradas diferentes a cada semana, eu virava motivo de piada, de demonstração de poder. Uma vez, durante um jantar elegante que Dona Beatriz ofereceu para os amigos dele e os pais desses amigos, todos empresários e médicos, eu estava servindo as entradas na sala de jantar formal. Usava meu uniforme mais novo, o branco engomado que Dona Beatriz exigia para ocasiões especiais, e carregava uma bandeja prateada pesada com canapés de salmão. Felipe comentou alto, para que todos os 15 convidados ouvissem claramente. Cuidado com os copos de cristal Baccarat, Rosa. São importados da França e caríssimos. Um deles provavelmente custa mais que seu salário de um ano inteiro. Aliás, mais que seu salário de 2 anos. Risadas educadas ecoaram pela mesa. Eu sorri de volta, forçando os músculos do rosto a obedecerem, como se não tivesse entendido a crueldade embutida naquelas palavras, e continuei servindo com mãos que tremiam levemente, fazendo o cristal fino tilintar quase imperceptivelmente. O Sr. Henrique quase nunca estava em casa para presenciar essas cenas de humilhação cotidiana. Ele trabalhava de sol a sol, saía antes das 6 da manhã e voltava depois das 9 da noite. Viajava constantemente para obras em outros estados, passava semanas fora. Dona Beatriz via tudo, estava sempre presente, mas nunca disse uma única palavra. Às vezes eu captava um olhar desconfortável dela, um franzir de testa quase imperceptível, mas ela nunca defendeu, nunca chamou o filho para conversar em particular. Nunca me pediu desculpas depois, quando ficávamos sozinhas. Comecei a entender, com uma clareza dolorosa, que para ela eu realmente era só parte do serviço, útil enquanto necessária, mas completamente substituível a qualquer momento. As humilhações foram se tornando mais frequentes, mais elaboradas, mais públicas. Felipe adorava. Parecia que realmente gostava de me diminuir na frente dos amigos ricos. Quanto mais gente tinha em casa, mais cruel ele ficava, como se precisasse constantemente provar algo. Era como se precisasse afirmar sua posição de superioridade, mostrar que ele tinha poder sobre alguém que podia mandar e desmandar. Uma tarde quente de verão, eu estava limpando a piscina de borda infinita quando ele chegou com 5 amigos para um churrasco de última hora, sem avisar ninguém. Eles estavam bebendo cerveja importada direto da garrafa, falando alto sobre carros que queriam comprar, viagens para a Europa que estavam planejando, investimentos em criptomoedas. Eu tentei ser discreta. Terminei a limpeza rápido e ia me retirar discretamente quando Felipe me chamou, estalando os dedos como quem chama um cachorro. Rosa, já que está aí parada sem fazer nada, traz mais gelo da cozinha.
aquele importado que tem no freezer de cima. E aproveita e limpa essas cadeiras de novo antes de a gente sentar. Vocês, funcionários, sempre deixam tudo sujo e mal limpo, mesmo quando acham que fizeram um bom trabalho. Eu nunca, jamais, deixava nada sujo ou mal feito. Aquelas cadeiras de área externa estavam impecáveis, reluzentes. Eu mesma tinha limpado cada uma delas de manhã cedo com produto específico para o material. Mas eu disse, sim, senhor Felipe, com a voz mais neutra que consegui, e fui buscar o gelo importado. Quando voltei carregando o balde pesado, ouvi um dos amigos dele, um moreno alto de camisa polo, comentar meio sem graça. Cara, você é muito mandão com ela. Ela é gente, não é escrava. Felipe respondeu rindo, aquela risada alta e falsa. Para que serve uma empregada se não for para mandar nela? Meu pai paga o salário dela justamente para isso. Se não gosta, pode ir trabalhar em outro lugar. Mais risadas, algumas constrangidas dessa vez. Entreguei o gelo com as mãos trêmulas, limpei as cadeiras que já estavam perfeitamente limpas e voltei para dentro da casa com o coração apertado, pesado e os olhos ardendo de lágrimas contidas. Comecei a chegar em casa à noite completamente exausta, não só do trabalho físico intenso, mas do peso emocional esmagador de ser tratada daquela forma todos os dias. Minha filha, Júlia, que já era formada e trabalhava como professora em uma escola municipal, percebeu a mudança em mim. Mãe, a senhora está diferente, mais triste, mais calada. Por que não procura outro emprego? A senhora não precisa mais aguentar esse desrespeito. Eu e o Lucas podemos ajudar nas contas. Eu pensava nisso toda noite antes de dormir, revirando na cama. Mas era extremamente complicado. Com 52 anos, sem ensino médio completo, com apenas experiência em trabalho doméstico, as opções eram muito limitadas e sempre pagavam menos. Além disso, o salário era realmente bom para a função, os benefícios também, e havia a estabilidade de 20 anos. E havia uma parte de mim, teimosa e orgulhosa demais talvez, que se recusava terminantemente a sair daquela casa como uma perdedora, como alguém que foi quebrada e expulsa. Eu tinha dado 20 anos da minha vida para aquela família, tinha cuidado daquela casa como se fosse minha, tinha visto Felipe crescer desde criança. Não era justo terminar assim, humilhada e derrotada. O ponto de virada, o momento que mudaria absolutamente tudo, começou 3 meses antes da grande humilhação final. O senhor Henrique sofreu um derrame súbito e violento. Foi num sábado à tarde, ele estava no escritório revisando contratos quando simplesmente caiu. A ambulância chegou rápido, mas o estrago já estava feito. Ele sobreviveu, graças a Deus, mas ficou gravemente debilitado. Passou 3 semanas internado no melhor hospital particular da cidade e depois voltou para casa precisando de cuidados médicos constantes, intensivos. Contrataram 2 enfermeiras que se revezavam em turnos, mas eu também ajudava no que podia, no que estava ao meu alcance. Levava chá de camomila que ele gostava, arrumava o quarto dele com flores frescas, ficava de companhia fazendo tricô em silêncio quando as enfermeiras saíam para almoçar. Ele não conseguia falar direito. As palavras saíam embaralhadas e lentas, mas me olhava com aqueles olhos fundos, cheios de gratidão genuína. Às vezes apertava minha mão com a força que ainda tinha, trêmula mas firme, como se quisesse dizer obrigado por tudo, por todos esses anos, por continuar ali. Felipe assumiu a presidência da construtora da noite para o dia. Com apenas 28 anos, sem experiência real de gestão, sem conhecimento profundo do negócio, ele se tornou o CEO, o presidente, o dono de tudo, e o poder subiu à cabeça dele de uma forma assustadora e rápida. Começou a chegar em casa com roupas ainda mais caras, italianas e francesas, dirigindo carros diferentes toda semana. Uma Ferrari vermelha, depois uma Porsche preta, depois uma Lamborghini amarela, trazendo cada vez mais gente para festas barulhentas e reuniões intermináveis. A casa virou um desfile constante de luxo exagerado e exibição vulgar. E eu, claro, tinha que limpar tudo depois de cada evento. Copos de cristal quebrados no chão de mármore, comida cara derrubada nos tapetes persas importados, garrafas de champanhe vazias espalhadas pelo jardim impecável, cinzas de cigarro nos vasos de plantas. Meu trabalho literalmente dobrou de volume, mas meu salário continuou exatamente o mesmo. Dona Beatriz estava cada vez mais distante, quase uma sombra na própria casa.
Passava os dias inteiros trancada no quarto do marido doente ou saía para longos almoços com as amigas do clube. Quando estava em casa, parecia cansada, envelhecida 10 anos em poucos meses, com olheiras fundas e cabelos grisalhos aparecendo. Eu sentia pena dela, mas também uma raiva profunda e crescente. Raiva porque ela nunca, em todos esses anos, tinha imposto limites claros no filho mimado. Nunca o tinha educado para respeitar quem trabalhava duro para a família. Nunca tinha ensinado valores básicos de decência. E agora colhia os frutos amargos dessa omissão covarde. A explosão final, o evento que mudaria minha vida para sempre, aconteceu em uma sexta-feira de dezembro, poucos dias antes do Natal. Felipe organizou uma festa grandiosa de fim de ano para os executivos da construtora, parceiros de negócios, clientes importantes e conhecidos da alta sociedade. A casa estava decorada como nunca vi antes. Luzes de LED por toda parte, arranjos de flores importadas em cada cômodo, mesas enormes de buffet com comidas caríssimas. Dona Beatriz contratou uma empresa de eventos sofisticada, mas eu ainda tive que fazer toda a limpeza pesada preparatória antes, preparar alguns ambientes específicos, ajudar com inúmeros detalhes de última hora. Trabalhei intensamente das 7 da manhã até as 7 da noite, sem parar um minuto, sem almoço de verdade, apenas mordiscando um pão. Estava completamente exausta. Minhas costas doíam. Meus pés estavam inchados dentro dos sapatos. A festa começou pontualmente às 8 da noite. Eu deveria ter ido embora no meu horário normal, mas Dona Beatriz me pediu pessoalmente para ficar até mais tarde para ajudar a repor coisas, se necessário, para garantir que tudo corresse perfeitamente. Ofereceu pagar hora extra em dobro. Eu aceitei sem pensar muito. O dinheiro extra seria muito bem-vindo para comprar os presentes de Natal dos meus filhos e neto. Me troquei no banheiro da área de serviço, vesti um uniforme limpo e bem passado e fiquei na cozinha, discreta e invisível como sempre, ajudando os garçons uniformizados quando precisavam de alguma coisa. A casa estava absolutamente lotada de gente. Mais de 100 pessoas, todas rindo alto demais, bebendo champanhe francês, comendo canapés de caviar e foie gras, conversando sobre negócios milionários e férias em ilhas paradisíacas. Por volta das 10 da noite, fui até o salão principal levar mais taças de cristal recém-lavadas e polidas. Caminhava com extremo cuidado, desviando dos grupos de conversa animada, tentando não esbarrar em ninguém, quando um senhor mais velho, gordo e de terno azul marinho, se virou rápido sem olhar. Ele bateu direto no meu braço. Consegui segurar firme a bandeja prateada com uma mão, mas uma das taças de cristal bacará caiu e se estilhaçou no chão de mármore italiano com um barulho alto e agudo que cortou as conversas próximas como uma faca. Várias pessoas olharam imediatamente na direção do barulho. Eu senti meu rosto queimar de vergonha instantânea. Imediatamente me abaixei de joelhos para recolher os cacos afiados de vidro, pedindo desculpas repetidamente. "Foi culpa minha, me desculpe", disse o senhor, visivelmente constrangido, tentando ajudar. "Não vi a senhora. Deixe que eu ajudo a recolher isso." Antes que eu pudesse responder qualquer coisa, antes que pudesse dizer que estava tudo bem, Felipe apareceu do nada. Ele estava visivelmente alterado, bêbado, o rosto vermelho demais e os olhos vidrados. Olhou para mim ajoelhada no chão, para os cacos de vidro espalhados, para o senhor constrangido ao lado, e sua expressão se contorceu em raiva pura e desproporcional. "Rosa, que porra é essa? O que você fez agora?" Ele falou muito alto, gritando quase. Todas as conversas ao redor pararam imediatamente. Mais de 50 pessoas olharam diretamente para nós, formando um círculo de observadores. Senti meu rosto queimar ainda mais intensamente, de uma vergonha profunda e dolorosa. "Foi um acidente, Sr. Felipe. Alguém esbarrou em mim sem querer, mas já estou limpando tudo." Ele ignorou completamente minha explicação calma, como se eu nem tivesse falado. Deu 2 passos rápidos e agressivos na minha direção, e eu vi algo perigoso, fora de controle, brilhando nos olhos dele. "Você é uma incompetente de merda. 20 anos nessa casa e não aprendeu nem a carregar uma bandeja direito? Nem a fazer o trabalho mais básico?" Tentei me explicar novamente, a voz saindo fraca e trêmula. "Senhor Felipe, por favor, foi realmente um acidente. Eu não..." Mas ele me cortou brutalmente no meio da frase. "Cala essa boca. Você acha que pode fazer o que quer aqui?
Quebrar minhas coisas caras e ficar dando desculpas patéticas? O silêncio no salão era absolutamente ensurdecedor naquele momento. Mais de 50 pessoas nos observavam agora com atenção total. Algumas com expressões de choque, outras de constrangimento, outras de mera curiosidade mórbida. Eu estava literalmente de joelhos no chão frio de mármore, cercada por cacos afiados de vidro, e Felipe em pé, bem acima de mim, gritando, dominando. Vi Dona Beatriz lá ao fundo, pálida como um fantasma, mas ela não se mexeu 1 centímetro, não disse uma palavra de defesa. Ninguém se mexeu, ninguém falou nada. Senhor Felipe, por favor, tentei mais uma vez, a voz saindo ainda mais fraca, quase sumindo. Foi um acidente, eu nunca quis. Chega dessa merda. Ele me interrompeu de novo, ainda mais alto. Então, para meu horror absoluto e descrença total, ele agarrou a gola do meu uniforme branco com as 2 mãos e puxou com força brutal. Ouvi o tecido rasgar, um som alto de destruição. O uniforme se abriu completamente na frente, expondo minha blusa velha e desbotada por baixo. Tentei cobrir meu corpo com as mãos trêmulas, mas ele continuou puxando o tecido com violência até ceder completamente, rasgando até a cintura. Você está demitida nesse exato momento. Pega suas merdas e sai da minha casa agora, imediatamente. As palavras ecoaram pelo salão enorme como trovões. Lágrimas desceram pelo meu rosto sem nenhum controle, molhando minhas bochechas, pingando no chão. 20 anos, 20 longos anos de dedicação total, e estava sendo enxotada como um cachorro sarnento, na frente de mais de 100 estranhos, com meu uniforme rasgado pendurado no corpo. Me levantei cambaleando, as pernas bambas e fracas, tentando com desespero segurar os pedaços rasgados de pano contra meu corpo exposto. Olhei em volta desesperadamente, procurando algum rosto amigo, alguma voz corajosa que se levantasse em minha defesa, que dissesse que aquilo estava errado. Nada, absolutamente nada. Apenas olhares constrangidos que se desviavam rapidamente, silêncio cúmplice e covarde. Dona Beatriz tinha sumido completamente da sala. Os garçons olhavam fixamente para o chão como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Os convidados fingiam não ver. Voltavam as conversas em voz baixa. Caminhei em direção à saída, cada passo pesado, sendo uma eternidade infinita de vergonha queimante. Ouvi alguém sussurrar baixinho: "Que absurdo desnecessário." Mas ninguém, absolutamente ninguém, disse nada alto o suficiente para realmente importar ou fazer diferença. Fui cambaleando até a área de serviço, peguei minha bolsa velha de couro sintético, meu casaco de lã puído. Minhas mãos tremiam tanto, descontroladas, que mal conseguia abrir o armário de metal onde guardava minhas coisas pessoais. Joguei o uniforme rasgado e destruído no lixo grande e vesti meu casaco grosso por cima da blusa, abotoando até em cima para cobrir tudo. Saí pela porta estreita dos fundos, a mesma porta que usava fielmente há exatos 20 anos. Ao chegar na calçada escura e fria da rua, longe dos olhares, desabei completamente. Sentei no meio-fio gelado e chorei sem parar por longos minutos. Chorei pela humilhação pública brutal, pela injustiça gritante, pelos 20 anos jogados fora como lixo. Chorei porque eu simplesmente não merecia aquilo. Nada daquilo. Quando finalmente consegui juntar forças para me levantar e caminhar até o ponto de ônibus distante, já passava da meia-noite. As ruas do bairro rico estavam completamente vazias, iluminadas por postes de luz amarela, frias e silenciosas. Esperei sozinha por 40 longos minutos pelo ônibus que demoraria uma eternidade, tremendo de frio intenso e de choque emocional. Quando finalmente cheguei em casa, minha filha Júlia ainda estava acordada esperando, preocupada com meu atraso. Ela me viu entrar, viu meu rosto inchado de tanto chorar e me abraçou apertado sem perguntar absolutamente nada no primeiro momento. Eu finalmente soltei tudo que tinha segurado. Contei cada detalhe horrível daquela noite de pesadelo. Ela chorou comigo, furiosa e impotente. A senhora vai processar esse desgraçado, mãe. Não pode deixar isso assim de jeito nenhum. Mas eu estava cansada demais, quebrada demais por dentro, para pensar em justiça ou vingança. Só queria dormir por dias e esquecer que aquilo tinha acontecido. Nos dias seguintes, que pareciam semanas, mergulhei em uma depressão profunda e paralisante. Não conseguia sair da cama, mesmo quando o sol já estava alto. Não queria comer nada, não tinha vontade de viver. 20 anos inteiros da minha vida, da minha dedicação, tinham sido jogados fora em apenas 5 minutos de crueldade gratuita. Como eu reconstruiria minha vida a partir daquilo?
Quem contrataria uma mulher de 52 anos, sem diploma, sem referências, porque tinha sido demitida de forma tão humilhante? Meus filhos tentavam me animar constantemente, traziam comida, conversavam, mas eu não via nenhuma saída, nenhuma luz. Se você já passou por algo parecido, ou conhece alguém que trabalha duro e merece infinitamente mais respeito, deixe seu like neste vídeo agora. Se inscreva no canal porque você absolutamente precisa ver o que aconteceu quando eu voltei àquela mansão e descobri a verdade suja que eles escondiam. E me conta nos comentários, você aguentaria calado essa humilhação horrível ou reagiria na mesma hora? Sua história pessoal pode ajudar alguém que está passando por isso agora mesmo. Exatamente uma semana depois da demissão traumática, quando eu finalmente tinha começado a procurar emprego sem nenhum sucesso, recebi uma ligação completamente inesperada no meu celular velho. Era Margarete, a enfermeira dedicada do Sr. Henrique. Sua voz estava urgente, quase sussurrada. Nervosa. Dona Rosa, a senhora precisa vir aqui urgentemente. O Sr. Henrique está muito mal e continua pedindo insistentemente pela senhora. Ele fica extremamente agitado, tenta falar seu nome repetidamente, aponta para a porta. Acho sinceramente que ele quer lhe dizer algo muito importante antes que seja tarde demais. Meu coração apertou dolorosamente. Apesar de tudo que tinha acontecido, eu tinha carinho verdadeiro pelo Sr. Henrique. Ele sempre foi justo comigo durante todos esses anos, sempre me tratou com dignidade básica e respeito. Mas eu fui demitida, Margarete. Não sei se seria apropriado ou mesmo permitido. Ela insistiu com voz ainda mais baixa. Por favor, venha assim que puder. Ele realmente precisa muito da senhora. E entre nós, tem coisas muito estranhas acontecendo nessa casa toda. Eu acho seriamente que a senhora deveria saber de tudo. Desliguei o telefone confusa e extremamente apreensiva. O que seriam essas coisas estranhas que ela mencionou? Passei a tarde inteira pensando obsessivamente se deveria ir ou não. A ideia de voltar àquela mansão maldita, de potencialmente ver Felipe novamente, me deixava fisicamente nauseada. Mas Margarete parecia genuinamente preocupada. Sua voz tinha urgência real. E se o Sr. Henrique realmente precisasse de mim? Depois de 20 anos cuidando daquela casa, cuidando em parte daquela família, eu simplesmente não conseguia ignorar completamente o pedido dele. Na manhã seguinte, tomei toda a minha coragem e peguei os 2 ônibus lotados até o bairro nobre onde ficava a mansão. Cheguei nervosa na porta estreita dos fundos, como sempre fazia há tantos anos. Margarete me esperava já ali, com um olhar visivelmente aliviado. Graças a Deus, a senhora veio mesmo. Ele está muito mal, muito fraco. Mas antes de subir para ver ele, preciso urgentemente lhe contar uma coisa importante. Ela olhou cuidadosamente para os lados, verificando se estávamos realmente sozinhas, se ninguém nos ouvia. Dona Rosa, eu não deveria estar dizendo isso para ninguém, mas a senhora sempre foi muito boa comigo. Me tratou bem. Desde que o Sr. Henrique ficou gravemente doente, o Felipe está fazendo coisas muito estranhas. Ele se tranca sozinho no escritório do pai quase todas as noites, até muito tarde com pilhas enormes de documentos espalhados. Tem reuniões secretas constantes com advogados diferentes. E outro dia mesmo eu vi ele queimando muitos papéis importantes no quintal dos fundos. Muitos papéis mesmo, uma pilha grande. Ele não viu que eu estava observando da janela. Meu estômago embrulhou desconfortavelmente. Você acha seriamente que ele está fazendo algo ilegal? Criminoso? Margarete deu de ombros tensos, mas seu rosto estava visivelmente preocupado. Eu não sei com certeza, não posso afirmar nada, mas o Sr. Henrique fica extremamente agitado sempre que o Felipe entra no quarto dele. Ontem, ele conseguiu falar algumas palavras difíceis: cofre, testamento e o nome da senhora claramente. Depois ficou tentando me dar algo com a mão trêmula, mas estava fraco demais. Acabou desmaiando de puro cansaço. Subimos juntas até o quarto espaçoso do Sr. Henrique em silêncio pesado. Ele estava deitado na cama king size, muito mais magro e extremamente frágil do que eu me lembrava da última vez. Quando finalmente me viu parada ali, seus olhos fundos se encheram de lágrimas instantâneas e ele tentou levantar a mão trêmula em minha direção. Corri até ele e segurei sua mão fria com delicadeza extrema. Estou aqui, Sr. Henrique. Estou aqui com o senhor. Ele apertou meus dedos com uma força completamente surpreendente para alguém tão debilitado e doente. Sua boca se mexia lentamente, com enorme dificuldade, tentando desesperadamente formar palavras completas. Eu me inclinei bem mais perto para conseguir ouvir melhor. Você, documento, Fernando, importante, Fernando.
Eu conhecia perfeitamente esse nome da família. Fernando Almeida era o irmão mais velho do senhor Henrique, que tinha morrido tragicamente há muitos anos em um acidente violento de carro. Ele era solteiro, não tinha filhos conhecidos, era um homem reservado. Por que exatamente o senhor Henrique estava falando dele agora, nesse momento? Senhor Henrique, eu não estou entendendo direito. O que exatamente o senhor está tentando me dizer sobre Fernando? O que tem no cofre? Ele ficou visivelmente mais agitado, tentando se sentar sozinho. Margarete veio rapidamente ajudar, colocando travesseiros macios atrás dele para apoiar. Cofre. Código, seu aniversário. Importante, você. Meu aniversário? O código do cofre era meu aniversário? Eu realmente não entendia nada do que estava acontecendo. Margarete e eu trocamos olhares extremamente confusos. De repente, sem aviso, ouvimos passos rápidos e pesados no corredor externo. A porta do quarto se abriu violentamente, batendo na parede, e Felipe entrou apressado, com o rosto vermelho de raiva intensa. O que diabos você está fazendo aqui na minha casa? Quem te deu permissão? Ele avançou agressivamente na minha direção, mas Margarete corajosamente se colocou entre nós dois. Ela veio porque seu pai pediu insistentemente. Ele fica muito agitado quando ela não está por perto. O senhor sabe disso. Felipe riu com desdém cruel. Meu pai está completamente delirando. Ele mal sabe onde está, que dia é hoje. E você, ele apontou o dedo acusador para mim, não deveria absolutamente estar aqui. Foi demitida, lembra bem? Olhei para o senhor Henrique deitado, que estava claramente muito angustiado com a presença agressiva do filho no quarto. Decidi não causar mais estresse desnecessário para ele naquela condição. Estou indo embora agora mesmo. Me inclinei com carinho e beijei a testa gelada do senhor Henrique. Vou voltar quando o senhor precisar de mim, prometo. Ele apertou minha mão uma última e longa vez e sussurrou tão baixo que absolutamente só eu consegui ouvir. Salva tudo, por favor. Aquelas palavras sussurradas me gelaram completamente por dentro. Salvar tudo? Salvar exatamente o quê? O que ele queria que eu salvasse? Desci as escadas de mármore lentamente com Margarete, que me acompanhou solícita até a porta dos fundos. Dona Rosa, por favor, não abandone ele agora. O senhor Henrique realmente precisa muito da senhora. Eu vejo isso. Eu ligo quando o Felipe sair para algum compromisso. Prometi sinceramente que voltaria sempre que possível. No longo caminho de volta para casa, nos ônibus lotados, as palavras fragmentadas dele ecoavam obsessivamente na minha cabeça cansada. Cofre, código, meu aniversário, testamento, Fernando, salvar tudo. O que exatamente ele estava tentando desesperadamente me dizer? Que segredo terrível estava guardado naquele cofre? Naquela noite inteira, não consegui dormir um minuto sequer. Fiquei acordada na cama revirando as palavras do senhor Henrique, tentando montar o quebra-cabeça impossível. Na manhã seguinte cedo, Margarete me ligou novamente com urgência. Felipe acabou de sair para uma reunião longa na construtora. Deve ficar fora o dia inteiro. Se a senhora quiser vir visitar, não hesitei nem um segundo. 1 hora depois, estava de volta à mansão, o coração batendo acelerado. O senhor Henrique parecia visivelmente mais calmo hoje. Quando entrei no quarto, ele fez um gesto claro para que eu me aproximasse mais. Dessa vez, com esforço tremendo mas determinado, conseguiu falar um pouco mais claro. Rosa, cofre, escritório, código 2806, seu aniversário, Abra, 28 de junho. Meu aniversário completo. Ele estava efetivamente me dando o código secreto do cofre do escritório dele. Mas por que exatamente? O que tinha lá dentro que era tão importante? Senhor Henrique, o que exatamente tem no cofre? Por que está me dizendo isso tudo? Ele fez um esforço absolutamente tremendo para continuar falando. Testamento verdadeiro. Felipe, não, é meu filho biológico. As palavras me atingiram como um raio violento. Felipe não era filho biológico dele? Como assim? Isso era possível? Ele viu minha confusão total e continuou lentamente, as palavras saindo em fragmentos extremamente dolorosos. Adotado, na verdade, Fernando, pai, verdadeiro, biológico, morreu. Antes, saber, Beatriz, mentiu. Todos, anos, tudo, grande, mentira. Meu Deus do céu. Felipe era filho biológico de Fernando, o irmão morto, não de Henrique. E Beatriz mentiu descaradamente todos esses longos anos, construindo uma vida inteira em cima de mentiras. O senhor Henrique continuou com esforço, exausto, mas absolutamente determinado.
testamento, verdadeiro, cofre, tudo, fortuna, para, instituição, caridade, crianças, pobres. Felipe, recebe, nada, ele, muita, crueldade, não, merece, nada. Lágrimas grossas escorriam pelo rosto enrugado dele. Você, sempre, muito, boa, honesta, confia, você, pega, documento, leva, advogado, meu, grande, amigo, Roberto, Silva, ele, sabe, tudo, verdade. Eu estava em choque completo e absoluto. O Sr. Henrique estava me pedindo diretamente para ir ao cofre secreto, pegar o testamento verdadeiro escondido e levar urgentemente para o advogado Roberto Silva. Isso significava claramente que Felipe estava ativamente tentando esconder esse testamento real, provavelmente para herdar tudo ilegalmente. Sr. Henrique, eu sinceramente não sei se consigo fazer isso sozinha. E se Felipe me pegar no ato? E se ele chamar a polícia? Ele apertou minha mão com urgência desesperada. Por favor, Rosa, só você, confio, completamente, salva, tudo, fundação, crianças, pobres, carentes, grande, sonho, meu, irmão, Fernando, ajudar, crianças. Naquele momento crucial, olhando profundamente para aquele homem bom que sempre foi justo comigo, que sempre me tratou com dignidade humana durante 20 longos anos, eu soube com certeza absoluta que não podia negar esse pedido. Está bem, Senhor. Eu vou fazer isso pelo Senhor e pelo seu irmão. Vou pegar o testamento verdadeiro e levar pessoalmente para o Dr. Roberto. O alívio intenso no rosto dele foi instantâneo e comovente. Ele fechou os olhos cansados e uma lágrima solitária escorreu devagar. Obrigado, muito obrigado, Rosa. Margarete me levou até o escritório enorme com extremo cuidado. Meu coração batia tão forte e acelerado que eu achava seriamente que ia desmaiar ali mesmo. E se Felipe voltasse inesperadamente? E se alguém me visse mexendo no cofre? Mas eu absolutamente tinha que fazer isso. Pelo Sr. Henrique, que sempre foi bom. Pelo irmão dele que morreu jovem demais. Pelas crianças pobres e carentes que ele queria tanto ajudar. Entrei no escritório imponente. Um cômodo enorme e luxuoso com estantes altas de livros caros e uma mesa gigante de mogno reluzente. Atrás de um quadro grande e pesado na parede, encontrei o cofre de aço embutido. Com dedos completamente trêmulos, digitei o código com cuidado. 2806. Um clique metálico alto. Abriu perfeitamente. Dentro havia várias pastas organizadas de couro. Peguei uma por uma com mãos trêmulas e comecei a ler rapidamente cada documento. Meu Deus do céu! Ali estava absolutamente tudo revelado. O testamento original completo do Sr. Henrique, deixando toda a fortuna imensa para uma fundação beneficente em nome de Fernando, seu irmão amado. Documentos oficiais provando cientificamente que Felipe era filho biológico de Fernando com Beatriz, nascido de um caso extraconjugal secreto quando Fernando ainda era vivo e solteiro. Henrique tinha descoberto a verdade tarde demais, anos depois, mas decidiu criar Felipe como se fosse seu próprio filho por amor profundo ao irmão morto prematuramente. Havia cartas antigas e amareladas de Fernando para Beatriz, reconhecendo a paternidade com sua própria letra. Havia documentos médicos antigos e detalhados provando que Henrique era completamente estéril e jamais poderia ter tido filhos biológicos. E havia algo ainda mais absolutamente chocante. Documentos muito recentes mostrando que Felipe tinha criado criminosamente um testamento completamente falso, forjando grosseiramente a assinatura do pai gravemente doente, deixando toda a fortuna para ele mesmo. Havia até rascunhos do testamento falso, com anotações na letra dele, correções, versões diferentes. Era fraude descarada, crime hediondo. Felipe sabia perfeitamente que não era filho biológico e estava tentando conscientemente roubar toda a herança bilionária que deveria ir legalmente para causas beneficentes nobres. Peguei absolutamente todos os documentos importantes, coloquei cuidadosamente numa pasta grande de couro e saí correndo do escritório com o coração disparado. Margarete me esperava do lado de fora extremamente nervosa, olhando para todos os lados. Conseguiu tudo? Mostrei a pasta pesada. Consegui tudo o que ele pediu. Agora preciso ir embora imediatamente antes que Felipe volte. Ela me acompanhou apressada até a porta dos fundos. Muito cuidado, Dona Rosa. O Felipe é extremamente perigoso quando está nervoso ou contrariado. Eu sabia disso perfeitamente. Tinha visto a crueldade dele com meus próprios olhos, sentido na própria pele.
Mas agora eu tinha algo poderoso que ele temia desesperadamente: a verdade completa e documentada. No caminho tenso para o escritório do Dr. Roberto Silva, meu celular velho tocou alto. Era Margarete, a voz completamente apavorada e trêmula. Dona Rosa, o Felipe voltou inesperadamente. Ele está no escritório agora. Viu que o cofre está completamente aberto e vazio. Está absolutamente furioso, quebrando tudo, gritando. Já ligou para a polícia dizendo que foi roubado, que tem invasores. Meu sangue gelou completamente nas veias. Apressei o passo significativamente, quase correndo pelas ruas. Precisava desesperadamente chegar no advogado antes que Felipe me alcançasse de alguma forma. Dr. Roberto Silva me recebeu imediatamente em seu escritório quando eu disse ofegante que era extremamente urgente e vinha diretamente da parte do Sr. Henrique Almeida. Quando coloquei todos os documentos na mesa elegante dele e contei absolutamente tudo em detalhes, vi seu rosto ficar completamente pálido. Meu Deus do céu! Eu sabia que havia algo muito errado acontecendo. Henrique me ligou algumas semanas antes do derrame súbito, disse que precisava urgentemente atualizar o testamento com mudanças importantes, mas nunca conseguimos marcar a reunião. Depois que ele ficou gravemente doente e incapacitado, Felipe assumiu tudo rapidamente e me afastou completamente dos assuntos da família. Ele começou a examinar os documentos cuidadosamente, um por um, sua expressão ficando cada vez mais séria. Isso é extremamente gravíssimo. Felipe está cometendo fraude qualificada, falsificação ideológica, tentativa de apropriação indébita de herança. São crimes gravíssimos que podem levá-lo à prisão por muitos anos. Expliquei toda a situação detalhadamente, incluindo minha demissão brutalmente humilhante e as suspeitas fundadas de Margarete sobre Felipe queimando documentos importantes no quintal. Dr. Roberto ficou cada vez mais sério e preocupado. Dona Rosa, a senhora fez absolutamente a coisa certa vindo aqui. Esses documentos provam tudo claramente. Vou precisar urgentemente que a senhora preste depoimento formal e detalhado, e vou tomar providências legais imediatas. Ele pegou o telefone e começou a fazer várias ligações urgentes. Uma para o juiz da vara civil, outra para o promotor público, outra para um delegado de confiança. As coisas estavam se movendo assustadoramente rápido demais. 2 horas longas depois, eu estava em uma delegacia prestando depoimento formal e detalhado. Contei absolutamente tudo. Os 20 anos de trabalho dedicado, as humilhações progressivas e públicas, a demissão violenta e traumática, o pedido urgente do Sr. Henrique, os documentos escondidos no cofre, tudo. Uma escrivã séria digitava cada palavra minha com atenção. O delegado ouvia com atenção crescente e expressão cada vez mais séria. Isso é muito, muito sério mesmo. Vamos precisar verificar cuidadosamente a autenticidade de todos esses documentos através de perícia. Mas se absolutamente tudo que a senhora está dizendo for verdade comprovada, estamos falando de crimes extremamente graves, com penas altas. Enquanto isso acontecia, Dr. Roberto conseguiu uma liminar judicial urgente para congelar imediatamente todos os bens da família Almeida, até que a investigação criminal fosse concluída. Nenhuma movimentação financeira seria permitida. Nenhum imóvel poderia ser vendido, nenhum contrato assinado. Tudo estava completamente bloqueado. E mais, havia um mandado de busca e apreensão para a mansão, onde a polícia iria recolher todos os documentos do escritório para perícia grafotécnica detalhada. Felipe não sabia ainda, mas seu mundo inteiro de mentiras estava desmoronando violentamente naquele exato momento. Saí da delegacia e já era noite fechada. Estava completamente exausta, física e emocionalmente destroçada. Mas havia uma sensação estranha e nova crescendo dentro de mim. Não era alegria, não era vingança barata, era algo maior, era justiça verdadeira. Pela primeira vez em longas semanas, senti profundamente que havia feito algo absolutamente certo, algo importante e necessário. Não só por mim e minha dignidade, mas pelo Sr. Henrique honesto, pela memória de Fernando roubada, pelas crianças carentes que seriam beneficiadas pela fundação prometida. Nos dias seguintes intensos, tudo aconteceu muito, muito rápido. A polícia executou o mandado de busca na mansão com rigor. Felipe tentou desesperadamente impedir, gritou ameaças, prometeu processar todo mundo, mas não adiantou absolutamente nada. Levaram caixas e caixas enormes de documentos. Peritos grafotécnicos experientes confirmaram oficialmente que o testamento recente era uma falsificação
extremamente grosseira. A assinatura do Sr. Henrique tinha sido forjada de forma amadora. Mais crimes graves foram descobertos durante a investigação. Felipe estava desviando sistematicamente dinheiro da construtora para contas offshore, tinha feito contratos fraudulentos com empresas fantasmas, superfaturado obras públicas para embolsar a diferença milionária. O escândalo gigantesco estourou em todos os jornais da cidade. Filho de empresário acusado de fraude milionária e falsificação. A alta sociedade que tinha rido cruelmente de mim naquela festa maldita, agora comentava, chocada e horrorizada sobre Felipe. Dona Beatriz, confrontada diretamente com todas as evidências irrefutáveis, confessou tudo em lágrimas. Sim, Felipe era filho biológico de Fernando. Sim, ela mentiu descaradamente para Henrique por mais de 30 longos anos. Não, ela jurava que não sabia que Felipe estava cometendo crimes graves, mas admitiu que suspeitava que ele estava escondendo o testamento verdadeiro do marido. Felipe foi preso preventivamente. Vi as imagens chocantes dele sendo levado algemado pela polícia na televisão. Aquele garoto arrogante que me humilhou brutalmente, que rasgou meu uniforme sem piedade, que me demitiu com crueldade extrema, agora estava pálido, assustado, sendo tratado como o criminoso que realmente era. Não senti prazer vendo aquilo. Senti apenas uma tristeza profunda por como tudo tinha chegado naquele ponto horrível. O Sr. Henrique melhorou significativamente quando soube que o testamento verdadeiro estava absolutamente seguro. Era como se um peso enorme tivesse saído dos ombros curvados dele. Comecei a visitá-lo regularmente de novo sempre que podia. Ele não conseguia falar muito ainda, mas segurava minha mão com força e seus olhos diziam absolutamente tudo. Gratidão profunda e sincera. 3 semanas depois de tudo começar, ele faleceu pacificamente. Foi durante o sono, sem dor, com Margarete ao lado, segurando sua mão. Fui ao funeral simples. Beatriz estava lá, completamente destruída pela culpa esmagadora e vergonha pública. Felipe não pôde comparecer ao enterro do pai. Estava preso aguardando julgamento. Após a morte do Sr. Henrique, o testamento verdadeiro foi aberto oficialmente em cartório. Como ele havia determinado claramente, toda a fortuna imensa, incluindo a construtora, os imóveis, as contas bancárias, tudo, foi para a Fundação Fernando Almeida para a educação de crianças carentes. Milhões e milhões de reais que agora ajudariam a construir escolas novas, oferecer bolsas de estudo, alimentar crianças pobres, dar oportunidades. Era o sonho que Fernando nunca pôde realizar em vida, mas que o irmão dele concretizaria póstumamente com amor. E eu? Dr. Roberto me chamou em seu escritório algumas semanas depois de tudo. Dona Rosa, o testamento do Sr. Henrique incluía uma cláusula especial que ele deve ter adicionado quando ainda conseguia escrever com dificuldade, logo após o derrame. Ele deixou uma quantia significativa para a senhora, um reconhecimento pelos 20 anos de trabalho dedicado e pela coragem de fazer a coisa certa. Quando ele me mostrou o valor exato, minhas pernas bambearam. Era o suficiente para eu nunca mais precisar me preocupar com dinheiro, para comprar uma casa própria, ajudar meus filhos, ter segurança. Mais que isso, a fundação me ofereceu um cargo importante, coordenadora administrativa. Queriam alguém de extrema confiança, que conhecesse a história verdadeira, que honrasse a memória do Sr. Henrique e de Fernando. Aceitei sem pensar 2 vezes. Minha primeira ação no novo cargo foi contratar Margarete como enfermeira da fundação para cuidar das crianças doentes que ajudávamos. Felipe foi julgado e condenado a 8 anos de prisão por fraude qualificada, falsificação ideológica e desvio de recursos. Beatriz não foi presa, mas perdeu absolutamente tudo. Teve que vender até as joias caras para pagar advogados. Nunca mais ouvi falar dela. A mansão foi vendida e o dinheiro revertido para a fundação. Hoje é um centro educacional que atende mais de 300 crianças carentes. Quando passo por lá, ainda me lembro de cada cômodo que limpei, mas agora com um significado completamente diferente. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir, não importa quanto dinheiro eles tenham. Aprendi que a dignidade não está na conta bancária, mas no caráter. Aprendi que fazer a coisa certa, mesmo com medo, é sempre o melhor caminho. E aprendi que às vezes a justiça demora, mas quando chega, chega completa. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso?
Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem. Hoje, quando acordo de manhã, não é mais para pegar 2 ônibus lotados até uma mansão onde serei humilhada. Acordo para ajudar a mudar a vida de crianças que, como meus filhos um dia, precisam desesperadamente de uma oportunidade. Acordo sabendo que 20 anos de trabalho honesto não foram em vão. E quando olho no espelho, vejo não mais uma faxineira invisível, mas uma mulher forte que teve coragem de enfrentar o impossível e venceu.